Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai conversar sobre coito interrompido. Será que o coito interrompido pode levar a uma gravidez? Bom, se a gente levar em consideração do ponto de vista médico, a gente classifica o coito interrompido como um método anticoncepcional que ele é considerado, vamos dizer assim, de média eficácia, tá? Então, assim, a gente tem os métodos que a gente considera, por exemplo, seguros, tá? Então, por exemplo, assim, alguns exemplos bem rápidos, tá? A pílula anticoncepcional, a injeção anticoncepcional, a camisinha, são métodos, né? Hoje em dia tem os outros, né? Você tem o DIU, você tem o DIU hormonal, você tem outros métodos aí que a gente tem que são bastante seguros, tá? Ou seja, quando a gente diz bastante seguros, a gente está falando de uma eficácia lá de 99,999, certo? Ou seja, é algo que a gente pode dizer para a mulher que ela está protegida em quase 100%. Diferente de alguns outros métodos onde a gente não pode dizer que a mulher está protegida quase 100%. Por exemplo, pílula do dia seguinte, é alto índice de falha. Existe também o método da tabelinha, onde a mulher tem relação em determinados dias e não tem relação em determinados outros dias, certo? Que também não é um método 100% seguro. Pode falhar? Pode, principalmente se a mulher tiver uma menstruação irregular. E dentro desses métodos que não são assim tão seguros, a gente pode incluir o coito interrompido. Basicamente, o coito interrompido significa o quê? Que na hora do homem ter a relação e na hora de ele ter a ejaculação, ele não vai ejacular dentro, ele vai ejacular fora. Pronto, é só isso, tá? Agora, por que o coito interrompido não é considerado um método anticoncepcional seguro? E ele leva a um risco de gravidez. Claro que, se a gente for comparar você não utilizar nada e você utilizar o coito interrompido vai ter uma determinada eficácia e essa eficácia ela está diretamente ligada ao quê? Ao processo de controle do homem, onde durante a relação ele vai ter que ter exatamente aquele controle, ou seja, você mulher vai estar 100% na dependência do homem. Para isso você precisa, né, conhecer seu parceiro, vocês já tem que ter, digamos, uma certa intimidade, você já tem que conhecer ele, como que ele funciona, né, na hora H, para que você realmente possa confiar e ter essa segurança de que ele realmente possui esse controle. Agora, a gente sabe que aí, mesmo que ele seja um cara extremamente controlado naquela hora, a gente pode ter algumas coisas, por exemplo, assim, o homem pode secretar um pouquinho de espermatozoide já no líquido, né, lubrificante. A gente encontra em alguns casos, por exemplo, espermatozoides até em exames de urina. O homem vai lá no laboratório, né, faz xixi no potinho e em muitos exames de homem, às vezes tem espermatozoide na urina. Ou seja, a gente sabe que o homem não vai liberar somente espermatozoide naquele momento onde ele vai ter ejaculação. Então ele vai poder acabar liberando espermatozoides em outros momentos. Outra coisa, por exemplo, vocês acabaram de ter uma relação e vocês vão, por exemplo, para um segundo tempo, tá? Muitos espermatozoides podem ficar no canal, mesmo que o homem vá lá no banheiro e, por exemplo, urine antes de vocês voltar a ter relação. Agora, ele teve ejaculação há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, né? E alguns espermatozoides podem ficar no canal e vocês vão lá para um segundo tempo. Então, existem fatores que acabam determinando que a gente, como médico, considere o coito interrompido como um método não assim tão seguro. Você pode utilizar ele? Pode. Vamos ver outras coisas, por exemplo, que podem te ajudar, né? Você pode usar, por exemplo, o método da tabelinha. Se você tem uma menstruação bem reguladinha, tá? E você associa ter relações em determinados dias e não ter relações em outros dias, isso significa o quê? Você não vai ter relação no período fértil e você vai ter relação fora do período fértil.
e você associa isso com o coito interrompido, então os dois métodos em conjunto pode, por exemplo, um melhorar a eficácia do outro, certo? Sem que você precise utilizar um outro método anticoncepcional, mas sempre tendo consciência de que não são métodos 100% seguros, tá? Então, simplesmente para resumir, coito interrompido pode sim engravidar, ele diminui a chance de engravidar, porém, ele pode sim levar você a uma gravidez que você não gostaria de ter, certo? Ou seja, o ideal seria que, no longo prazo, você utilizasse algum outro método anticoncepcional que fosse bem mais seguro do que o coito interrompido. E a gente também precisa entender que, além de ele não ser um método 100% seguro, você ainda pode ter problemas sexuais que podem ser desenvolvidos tanto no homem quanto na mulher, decorrentes desta prática. Por quê? Porque a gente precisa entender que parar a relação no momento que antecede o clímax não é normal, certo? O normal seria o casal, os dois ali atingir o clímax, né? E ter a relação até o seu final sem uma interrupção, certo? Ou seja, a gente vai estar interrompendo um processo que não deveria ser interrompido. E isso pode levar no futuro ao desenvolvimento de, por exemplo, mulheres podem ter dor pélvica, o homem pode ter outros problemas relacionados à sua sexualidade. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o joinha, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.